Então, hoje o filme é o filme O Presente. Ele conta um pouco da história de um jovem que a vida dele é mais de curtição, é mais daquela vida bem boêmia, onde o avô, que é milionário, bilionário, e o avô falece, veio a falecer, e dentro desse contexto, a família é desestruturada no sentido de só pensar no dinheiro. Então é uma família que, em relação ao afeto, o amor, só para você ter ideia, nos momentos de conversa, de união da família, só se fala de bens, só se fala de coisas realmente de competição. Quem talvez é mais em direção ao ter. É bem interessante essa questão do ser e o ter, né, na questão do filme, porque dentro do coach, por exemplo, tem a questão da crença do ser, a crença do fazer e a crença do ter. Em muitos casos, no nosso dia a dia, a gente pode estar focado, ou dependendo da história que a gente vem, a gente pode estar nessa crença do ter, que é a crença do merecimento. Então, para eles ser, né, no caso a família como um todo, e esse jovem, eles estavam mais, para eles serem, né, a identidade dele, ele estava no ter. Então é bem interessante trazer essa coisa desses 3 pontos, né? A identidade, que é a crença do ser, a crença de capacidade, que é a crença de fazer, e a crença do ter, que é o de merecimento. Então, isso é uma pirâmide, né, onde a base é o ser e o topo é o ter. Então, nessa pirâmide, esse topo tem um tamanho menor, ou seja, o que é mais importante é essa coisa do ser. Então, há uma inversão dessa pirâmide, né, segundo essa teoria, nessa família, nesse personagem principal, e o avô, no intuito, já ele faleceu, e mesmo depois de falecido, ele se faz presente através dos funcionários da empresa dele, e faz toda uma caminhada, né? Traz toda uma jornada e um desafio para esse jovem. E a partir disso, e a Mônica está falando aqui, sim, o rapaz era dessa forma de pensar só no dinheiro, porque ele cresceu vendo isso, e de fato, realmente, aí entra a questão da importância da família, né? Nessa construção desse filho, dessa filha, ou como todo da família, focado nesse dinheiro. Então, nessa trajetória, tem alguns momentos que chama muita atenção. Um deles, né, como eu falei, é um núcleo de não ter muito amor, né, fala muito mais de dinheiro. Tem a questão da desunião da família. Então, esse ponto também. E aí vem esses presentes, né? O avô chama de presente, que seria oportunidades que a gente, né, e o personagem tem, de poder aprender e mudar e ser uma pessoa melhor. Então, um desses momentos que chamou muita atenção desse filme foi no momento que um desses presentes era a questão de do personagem principal, encontrar um amigo verdadeiro. Como eu falei, a vida dele era muito de balada, muito boêmia dele. Ele estava sempre em festa, questão de mulheres. Então isso supostamente ele estava rodeado de pessoas.
Só que nessa situação, apesar da quantidade de pessoas, ter muito pouco em relação a a questão de verdadeiro amigo no momento difícil. Então, nesse momento difícil, o que acontece? Aí ele vai ser testado para ver que de fato quem é amigo de verdade. E isso foi um dos desafios que o avô lançou para esse jovem, para que ele tivesse acesso a uma questão da herança. Cada um da família teve a parte que coube a cada um, e alguns ficaram insatisfeitos, ficaram na expectativa porque ele era bilionário, ficaram na expectativa de saber quem ia ter a maior parte. Essa era a disputa, quem é que ia ter a maior parte. Então esse é um ponto chave, que é o ponto da questão do amigo verdadeiro, porque é muito dinheiro, então é um ponto a ser pensado. Só a Cris, daqui a pouquinho vai estar com a gente, tá? Ela vai se atrasar um pouquinho, né? A Cris, ela é jornalista, é empresária, e às quartas ela está aqui contribuindo com a visão dela, pegando essa parte do amigo verdadeiro. Então, ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Vou chamar a Cris aqui. Olá, Cris. Oi, tudo bom? Bem-vindo. Hoje visual diferente. Seja bem-vinda. É aquela pessoa que atrasa, aí não dá tempo para ficar fazendo muita coisa, para não aparecer assim de qualquer jeito. A gente dá uma... Sabe como é, né? Dá um jeitinho. Gente, boa noite a todos. Eu sou a Cris Henriques, para quem não me conhece, jornalista, empresária, aluna da vida. Como eu estava falando, Cris, eu tava em relação no momento que o personagem ele vai... que um dos presentes, né, que o avô proporciona para o personagem principal é a questão do presente do amigo verdadeiro. Então, nesse momento, o que acontece? Cria-se uma situação, o avô junto com a pessoa que tem um cargo de confiança que ficou, né, gerenciando toda a empresa, cria uma situação que tira todos os bens, as possibilidades de dinheiro desse personagem principal. Então, como eu falei, o contexto era de ele muita balada, muita gente junto, próximo, mas aí é que esse seria o momento para provar de fato quem era o amigo verdadeiro. E aí, nesse momento, ele fica assim, ele não pode ficar na casa dele, ele está na rua, vamos dizer assim que ele está um mendigo, está sem teto. Até a mãe que ele recorre não pode, porque existe um acordo, né, na questão da herança, né, do avô para ela. Então, se ela quebrasse o acordo, não poderia receber o que era de direito. Então, nem a mãe poderia ajudar. Então, esse é o contexto, e ele começa a ligar, né, a questão para saber se podia dormir ou não, e nesse momento... cada um foi dizendo não, e ele vai dizendo, porra, você não sufoca, te dei 10 mil, você em tal situação te ajudei, várias situações que ele tinha ajudado e ninguém naquele momento ajudou. Agora, o pico da coisa, né, desse contexto do amigo verdadeiro, foi a namorada que ele estava, na questão do pagar a conta, né? Houve uma questão com o cartão dele e pagar a conta, e ela se ofendeu e achou ruim e saiu e desistiu do relacionamento. Então, nesse momento, ele buscou amigos e não teve. Pode ficar à vontade. Que também acontece, né? Também acontece. Né? O pessoal está acostumado muito a ver a nós. Ao vosso reino é uma mão só única. Mas vamos lá. Então, nesse momento, apareceu pessoas, né, de coração, de bom coração, pessoas verdadeiras,
no caminho dele, e começou, né, essa coisa dessa construção dessa nova pessoa que ele se tornou posteriormente, que ia se tornar posteriormente. Então, nesse momento, já caiu uma ficha para ele que ele não tinha amigo verdadeiro. Então, isso é um ponto que a gente vai vendo, vai percebendo na nossa vida, a gente trazendo isso, né? E quem são as pessoas que estão ali no momento difícil, nos momentos alegres, né? Essa coisa a questão de ter muitas pessoas ao redor não quer dizer que seja o amigo verdadeiro a todas as horas. E nem que a você questão seja solitário, né? No apagar das luzes, você pode estar cercado de 1000 pessoas, né? Ou de 1 milhão. Mas no apagar das luzes é que você vê que se você não aprender a lidar ou a conviver consigo mesmo, se você não aprender a conviver com a sua personalidade, você acaba se sentindo incomodado, porque você vai ter como resultado a solidão, né? Há um tempo atrás, a minha filha me disse assim: minha mãe, eu andei olhando você e o que você vive é solitude. Você se dar bem com a solidão, você se convive bem com isso, né? E santa ignorância as pessoas que colocam outras pessoas de carona na vida delas pelo simples fato de não saber lidar em estar só, né? E às vezes você se submete a muita coisa ruim, né? Inclusive, apesar de você estar com alguém aqui, ó, compartilhando o seu dia a dia, você tá vazio, você tá sozinho, porque aquela pessoa que você intitulou como seu parceiro, seu companheiro, não quer dizer que esteja ali lado a lado, né? Ele pode estar lhe acompanhando, mas não está ali no dia a dia, no seu dia a dia. Não sabe o que você gosta, ou a sua cor preferida, ou as suas reais necessidades, né? E não é só financeiramente, eu estou trazendo já para o filme, né? Porque eu começo a devagar e aí eu vou ter que ir na carona. Mas não é só financeiramente. A necessidade de você ter um amigo que venha a lhe ajudar naquele momento, não só no momento financeiro não, mas emocional também. É na dor, é no momento mais difícil que você encontra as pessoas que de fato, as que permaneceram, são as que talvez até na sua realidade, dentro do seu contexto de vida, você não valorizasse tanto. O seu olhar fosse para aquela de festinha, de curtição, de oba-oba, né? E aquela outra menos favorecida até financeiramente, ou até com uma outra idealização de vida, de achar que dentro de casa, na companhia tô puxando meu peixe, de bichos, né? Encontrando alguns parceiros, assim, para ir ali na praia, uma coisa assim, pá, aquela coisa, e estimular outros amigos que estão ocupados pelo comprometimento das coisas que ele trouxe para casa, para a vida dele, aí é que ele percebe que está construindo aos poucos uma relação de amizade verdadeira, né? É mais fácil você ser amigo de uma pessoa que tem uma carteira, um bolso, um cartão, né? Do que aquela pessoa que, você liga, e aí, como é que está? Não estou bem não, sabe? Um dos meus primeiros conselhos quando eu comecei a namorar foi tipo: Cris, pelo amor de Deus, nunca conte seus problemas para a pessoa que você vai se envolver, porque senão a pessoa pega a carona e fui, vazei. E aí o que acontece? E é verdade, nem sempre aquele seu companheiro, seu parceiro está disposto a estar ali do seu lado. Não são todos, não vou generalizar, para daqui a pouco o Odilon não assistir esse negócio, não meter o pau em mim, porque ainda continua não me seguindo. Gente, pelo amor de Deus. Brincadeira. Mas é isso que eu tô falando. É você ter a noção de, na dor, você sentir de fato quem são aquelas verdadeiras pessoas que até mesmo em momento até de maior empolgação sua, que é temporário, que empolgação é sempre temporária, aquela coisa assim rápida, é quando você pensar que não já foi. De chegar para vocês, olha, não é bem assim, vai devagar, né? A gente não costuma gostar das pessoas que gostam de falar a verdade,
né? A gente não gosta de ouvir a verdade. A gente vive muito naquela doce ilusão. Então, esse filme, eu tô levando, né, até que a gente termine essa live, eu tô levando nessa posição aí, dele tá cercado, né, aquela coisa de festa, de bebedeira, de hotéis, né, aquela coisa de oba-oba, de mulheres, aquele charme, aquela beleza, aquela coisa. E, né, tem a curtição, mas não tem a verdade, né? Não tem o que de fato a gente tanto almeja. Às vezes a gente fala assim, não, eu quero tanto um amor. Está fazendo o que para ter? Você está valorizando quem está do seu lado? Você já olhou quem está do seu lado? Né? Gente, meu pai me ensinou o seguinte. Quando você encontrar uma pessoa que você goste, que queira namorar com você, você aceita. Aí depois você fica só metendo pau. Tipo assim, ah, amor, vamos sair. Ai, não tô cansada. Irrita o cara. Irrita. Hoje eu vejo que tem lógica. Quanto mais você aborrece aquela pessoa, mais ele vai se mostrar, porque às vezes as pessoas têm o costume de ter duas caras, né? A bonitinha, a lindinha, a fofinha, a cheirosinha, né? A gostosinha. Mas no momento de conflito, tem dois motivos, dois modos de agir. Ou ele vai lá na frente lhe agredir, não só física, mas psíquica. Emoção, emotivo, né? Emocional. Meu amigo tá ali olhando só, ele tá assim, eu tô dizendo, meu Deus, eu tô crescendo. Ai. Não, mas é isso. Ou ele vai lhe agredir dessa forma, ou então ele vai aproveitar a primeira porta aberta e vai cair fora. Porque o erro, o problema todo é você, está em você. Ninguém que está do seu lado é errado, é sempre perfeito. Né? Terminou com quem? Ah, terminei com ela porque que difícil, uma pessoa difícil de convivência. E às vezes não é nem isso. Às vezes ele também não se ajudou. Aí né? Entra o conceito de autorresponsabilidade, né? Que a gente fala muito. É fácil você apontar, mas olha, esquece os outros que estão aqui lhe apontando. É muito fácil. Né? Às vezes a gente erra e fica procurando quem é o culpado. E aí você, não chega a olhar no espelho, você olha quem está próximo de você. E aquela pessoa que está próxima de você é que é errada. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que buscar ter bom senso. A gente tem que ponderar tudo que a gente vê, tudo que a gente fala. Né? A gente tem que ponderar as nossas ações, procurar ou analisar o outro lado. Não sei quem lá está todo nervoso, está todo irritado, não está aceitando muita coisa. Vamos puxar para conversar, vamos analisar o que está acontecendo, porque às vezes o calo dele está apertado, mas ele está evitando de lhe contar. Às vezes o saltinho dela está doendo, mas ela também não está querendo lhe incomodar. Ou então não está nem sabendo. Eu assisti uma matéria que disse que uma moça, vocês estão sabendo desse, uma moça, ela foi dias antes do casamento, o noivo dela largou ela. Ela casou sozinha. Ela casou com ela só. Né? Ela mesma casou com ela. Coisa incrível. E ela acabou tirando a vida dela. Né? Mas as pessoas que analisaram disseram o seguinte... que ela fez isso como uma forma de pedir socorro. Quando ela achou de casar com ela mesma, essa ação tão grandiosa e tão audaciosa, ela estava pedindo socorro. E as pessoas não entenderam. E depois ela tirou a própria vida. Gente, morte não resolve problema de ninguém. Temos duas pernas, dois braços, uma consciência, dois ouvidos e uma boca. A gente tem que agir. Tá vendo alguma coisa que não tá legal? Procura alguém que você confie. Alguém que queira lhe dar atenção. Alguém que queira escutar você. E converse. Fale, bote pra fora, desabafe. Pegue nossa amiga aqui de que ele, olha, eu não tenho condição de pagar agora, não. Vai me matar, mano. Não tenho condição de pagar agora, não. Mas todo mundo, em qualquer profissão, tem uma areazinha, uma quantidadezinha, uma cota. Eu não sei nem se meu amigo tem essa cota, que pode ouvir alguém. Nem que seja 10 minutos, 5 minutos, não vai resolver.
mas é um caminho. O importante é você dar o primeiro passo. Se você ficar igual a baú, na hora que aquilo ali, que está abafando tanto, estourar, você não vai ter o controle de administrar aquilo, você não vai saber lidar com aquilo. Aí, volta o filme, antes que meu amigo, né, me exonere da próxima quarta, que eu já não sei o filme, mas eu tô aqui. É o seguinte, o avô dele fez questão de mostrar para ele que aquela vida leviana, anulada, perdida, solta, jogada para cima de confete, não tinha valor algum. Se você não tivesse o seu valor moral, se você não tivesse a consciência do que de fato move um ser humano. A gente corre muito, não, Cris, mas eu quero ter uma vida boa. Massa, não, Cris, eu quero ter um carro. Massa! Mas também faça aquela society, vá ali comer aquela pipoquinha, sabe? Todo mundo tem secretária em casa, procura falar com ela, dá um presente assim inesperado. Não, mas não é presente só financeiro, não. Eu estou dizendo presente de atenção. Eu saio na rua, chego, encontro a galera varrendo a rua. Bom dia! Vá maluca do bom dia. Bom dia! Cara, nem acredito. O cara olha assim, ainda procura com quem eu tô falando. Eu tô falando com você, filho. Sabe por quê? Eu gosto de sair e encontrar minha ruazinha limpa. Alguém está se submetendo a esse serviço para deixar a minha rua limpa. Então, por que eu não posso me limitar a chegar para ele e me dar o direito de dar um bom dia ao cara? O cara fica invisível. Isso é feio. Isso é vergonhoso. Viu, Cris? Você está trazendo até um ponto bem interessante. Quando fala em presente, a gente pensa logo presente físico, né? Algo que você vai receber, algo material. Mas o ponto desse filme é justamente essa coisa do presente de valores, né? Que são construídos os valores, a importância da família, a importância do trabalho. E esse personagem principal, ele não teve limites. Ele não tinha limites. Ele não foi criado com limites. Tudo ele podia. Então, não existia a questão das regras. Ele quebrava todas. Ele podia fazer o que ele quisesse. Né? Curtir faculdade, questão de conhecimento também não existia isso. Verdade. Então, tudo isso ele foi sendo isso foi construído. Houve essa construção através da atitude do avô, com o intuito de resgatar, né, esse personagem principal. Então, a questão do valor do trabalho, ele nunca, de fato, tinha trabalhado, né, ele não trabalhava, e com isso, o avô criou situações para que ele, a questão do horário, a questão da disciplina, o valor do dinheiro, do valor que depois que você trabalha, você recebe, isso não existia com ele. E até o que fazer com esse dinheiro, que até a regra, depois que ele recebe esse dinheiro, ele não poderia usar para ele, por nenhum interesse dele, ele tinha que usar para uma outra pessoa. Então aí imagine você trazendo para a nossa vida, quem seria essa pessoa, numa situação como essa, você não pode, você recebe esse dinheiro e você não pode gastar com você tem que gastar com o próximo. Né? Seja talvez no intuito de ajudar, mas o que você faria com esse dinheiro? E para quem você ajudaria? Né? É um ponto, até de um ponto de reflexão, como é que a gente pode, se colocando no lugar do personagem, como é que a gente agiria? E aí vem essa coisa do se colocar no lugar do outro, ele também não existia isso, porque não existia o limite. O limite cria isso. Né? Se você é pai, mãe, né? Enfim, tem esse impor o limite, tem isso. E não precisa você passar por uma necessidade para você ter o limite. Você pode provocar o limite. Né? Eu vou trazer um exemplo. Minha filha,
Andresa, é doida, apaixonada por coxinha. O que é que eu fazia? Tinha condições de comprar aqueles sanduíches, aquelas coisas, né? Aquelas montanhas, aquelas coisas que depois deixa a gente com pochete, mas enfim, é uma coisa gostosa. E aí o que acontece? Eu chegava para ela e dizia assim, filha, hoje mamãe não tem condição de dar esse sanduíche. Que é criança, você pode reparar, entrou em shopping, tá com fome. Né? Saiu de casa, mas entrou no shopping, tá com fome. E aí eu cheguei, peguei e disse, ela não tem. Aí ela disse, mamãe, o que, que a gente pode comer? Eu disse, ó, ou cachorro quente, que é o hot dog, ou então a coxinha. E aí ela optava pela coxinha. E aí depois, na hora da gente vir para casa, que ela já tinha aprendido a lição, né, de valores de respeito, de limite, sem gritar, sem espernear, sem se jogar no chão, sem querer ser a autoridade, né, sem ultrapassar a autoridade dos pais. Aí eu comprava o sanduíche e levava para ela, que ela ganhava aqueles brindes, que não era nem o sanduíche, era o brinde que ela queria, mas enfim. Então, eu provocava esse limite para poder educar a minha filha, impor limites para ela poder compreender isso. E hoje, graças a Deus, ela foi muito bem educada, né? Claro que ela pegou umas gerações, né? Minha tia, minha mãe, ela pegou também, e eu respeito isso. Porque até hoje eu chego e digo assim, gente, olha, mas segundo os antigos, isso foi minha criação. E isso eu passei para minha filha. E passo para os amigos também, gente, mas segundo os antigos diz que isso aqui, e aí vão, né? Não sei se é verdade, mas a gente leva. O interessante é que a motivação de ele seguir todo esse desafio foi, a cada etapa, a esperança de ele receber alguma herança. Esse era o presente, né? O estímulo. Então, e o estímulo, a motivação dele é na expectativa de receber esse presente que seria a herança. Só que o avô estava trabalhando, né, um foco mais na questão emocional, comportamental, valores, e ele estava mais no foco do dinheiro, dos bens. Então, até nisso, o avô criou a situação de uma forma que, dentro do que ele pensava, da visão dele, né, do que ele buscava, e indo trabalhando isso, esses aspectos. Então, criou-se uma situação para ele trabalhar de fato. E aí, inicialmente, acordando cedo, né, costumava acordar à tarde, sei lá, meio-dia, sei lá, depois, e agora acordando 5 horas da manhã, e toda uma rotina de trabalho, e aí inicialmente ele estava resistente. Só que ele entendeu que ele só ia sair daquela situação se ele começasse a se dedicar, a se empenhar naquele trabalho. Aí ele começou a fazer a coisa, e aí veio o valor do trabalho bem feito. Que no início ele estava fazendo um trabalho meia boca, um trabalho mais ou menos. Só que toda vez que ele fazia um trabalho mais ou menos, ele era desfeito tudo, refaça tudo e comece tudo de novo. E ele já estava, né, e aquilo vai amadurecendo ele de um certo modo, e ele vai percebendo, né, o valor, a questão do dinheiro, e dentro dessa história ele se depara, né, com uma mulher e a filha dela, que aí começa todo esse percurso do que realmente é valoroso na vida. Elas começam a mostrar. E nesse filme tem muitos, assim, tem pessoas que morrem. Né, pessoas que morrem, e aí vem a questão também do filme, presente. Então, apesar, aí a gente pode fazer um ponto aí, apesar da ausência, né, da física, mas estava presente em valores, em questão de sabedoria, né, ou a questão do avô, a questão talvez do pai dele, que tinha já falecido antes. E aí quando a gente fala do pai, fala do avô, o avô ele tinha uma situação que deve ter acontecido lá no passado, que ele ficou muito magoado, ressentido com o avô, e o avô ele admitiu que as coisas, ele realmente errou em algum ponto, e aquilo que ele estava fazendo, esse processo de presentes, ele estava querendo
contornar ou restaurar isso de alguma forma, que seria aí entra a questão do perdão. É um ponto também desse filme que a gente vira e mexe, esse tema é muito recorrente, né? O perdoar. Então, quem perdoa se sente livre, é livre. Aí, quem não perdoa está preso. Por quê? O não perdão, você está sempre buscando o passado, sua mente está sempre buscando o que aconteceu e as coisas estão passando no presente. Horrível, você fica revivendo aquilo que você passou, né? O seu passado. O passado serve para lição, né? Ninguém aprende só sabe, coisas boas. A gente aprende também com as dores, com as percas. A gente sente falta de muita coisa, né? As pessoas dizem assim, não, eu só queria ter o tempo para dizer eu te amo, antes mesmo de perder a pessoa. Só que, por que não disse antes? Né? Por que não falou antes? Esperou chegar essa necessidade, essa dor, esse tempo para você chegar e se arrepender do que você não fez. Então, é importante, sim, é importante você se abrir, é importante você falar, é importante você ter gestos nobres. Eu tenho que sair muito cedo. Sai muito cedo, deixa aquele bilhetinho. Bom dia, amor. Né? Vai deixando uma mensagem. Eu sou meio romântica e meio rebelde também. Tem dias. Um dia eu acordo, ótimo. Outro dia eu acordo. Acontece. Mas assim, você chega assim, não custa nada, né? Não vai cair, não vai quebrar dedinho. Escreve. Porque, olha só, uma coisa que eu já vi que é verdade. A partir do momento que você muda, você faz com que a outra pessoa, automaticamente, ela mude também. Né? Porque ninguém gosta de ficar atrás de ninguém. O pessoal gosta de ficar ou à frente ou ao lado. O certo é o lado. Mas vaidades são vaidades, né? Infelizmente, nós temos uma vaidade muito grande. Se você não souber lidar, não tiver equilíbrio, acaba fazendo com que você machuque outras pessoas e até mesmo você, porque você faz aquilo e aquilo volta para você em dobro, é horrível, né? Ninguém vai mudar da noite para o dia. Ai, Cris, não dá para mudar da noite para o dia. Mas vai tentando, é um passo de cada vez, né? O primeiro passo já é importante. Eu vou deixar meu amigo falar, porque senão a gente vai até meia-noite. Eu não sei que horas são, gente. Mas, enfim, assim, é muito gostoso esse papo dia de quarta-feira. Acho que a gente vai ficar assim durante vários dias depois. Eu vou falar com ele. A gente vai tentar negociar esse negócio. Mentira, então, eu não aguento. Então, como é importante essa questão do perdão, nessa questão do perdão, por quê? Pegando o nome do filme, O Presente. Então, você não sabe quanto tempo aquela pessoa vai estar presente na sua vida. E depois do tempo, né, e ela venha a falecer, você não. Tudo aquilo de expressar, né? E não é só isso, não. Um recado aqui de puxão de orelha. Tá solteiro, tá solteira. Começou a namorar, esquece a amiga que ficava enchendo o saco de 7 horas da manhã até 10 da noite. Vamos parar com esse negócio. Você namora com a pessoa, você convive com a pessoa, mas você tem uma relação afetiva com a sua amiga. Aí começou a namorar, esquece que tem amiga, esquece que tem não é morte em vida, não. Não é morte em vida, não é morte em vida, não. Não é morte em vida, não. É morte mesmo de... Não vou falar, porque senão vai ficar... Não. Então Entenderam? Entenderam, né? Então, pelo amor de Deus, gente, começou a namorar, olha, a primeira coisa que você faz, gente, olha, eu tenho uma amiga, parceira, companheira, sabe? Assim, que vai me aguentando. E aí, o que acontece? Eu quero organizar um encontro, uma coisa, para vocês se conhecerem, que é válido. Você vai juntar duas pessoas que te fazem bem. E não chegar a pegar e agregar valor só a uma. Começou uma relação, esquece da outra. Acabou a vida social porque tô com não sei quem, ou não sei quem. Não, gente. Vamos ser honestos com a gente e com o outro. O outro, antes de conhecer você, jogava bola, tomava cervejinha com os amigos. Ai, Cris, mas se ele sair para tomar cervejinha com os amigos, ele vai arranjar outra. Filha, ele vai arranjar outra em qualquer lugar.
até dentro de casa. Entendeu? Na esquina. Então não adianta. Você não vai conseguir mudar ninguém proibindo alguém de ter uma vida social com os amigos. E nem você vai conseguir mudar ninguém através de não quero que você ande com ela porque ela anda com a saia curta. Isso, gente, você não muda a essência de ninguém. Ninguém muda por outro. O que você pode fazer é o seguinte, ter bom senso. Amor, olha só, poxa, vou pegar leve, né? Você saía 15 dias com ela, sai menos, é aquela coisa. Fica bonitinho, todo mundo de casalzinho, fica tão bonitinho, agradável, saudável. Mas quando tiver que sair com a amiguinha, sai com a amiguinha. Agora também não fica ligando, 72 ligações, meu filho, pelo amor de Deus, onde você está, a pessoa está com o celular, ela diz onde ela estiver, do seu lado, e ela vai dizer que está lá do outro lado. Vamos parar com esse negócio. Eu não sei se isso é ingenuidade ou é um controle, eu não sei, meu amigo vai responder. Se é um controle que você quer ter tão grande, ou medo até de perda. Não da pessoa, mas do autocontrole, você quer controlar tudo. Você não pode controlar tudo. As pessoas não vivem com controle remoto. E outra coisa, é um meio de você mudar a essência da pessoa, com tantas proibições, com tantas regras, que você faz com que a pessoa pule fora da sua vida. Se for chata, beleza, mas se for uma pessoa que seja lá na frente importante para você, você vai perder por vacilo. Talvez às vezes, viu, Cris? Às vezes é uma forma de não olhar para si, né? Em alguns momentos. Você está tanto nessa coisa no domínio do outro. É uma das formas de você não se olhar, né? Porque talvez se você se olhar, talvez você vai ver coisas que você não goste, né? Que você encare com pontos a ser melhorado. E às vezes olhar para esses pontos, talvez não. Em alguns momentos, algumas situações, pode ser isso também, né? Mas cada caso é um caso, né? Então, só retomando o filme... Coração aí para ajudar a divulgar, pagar coisas boas, a gente compartilha. Então, esse filme ele vai trazendo essa questão da construção do valor, das relações, né? Como a Cris está falando, né? A questão conjugal, a questão das amizades. É importante essa construção. E no caso do personagem, ele foi sendo esse limite ele foi colocado através dos desafios que ele tinha que enfrentar, no caso dele, motivado a herança e o dinheiro. Mas isso, à medida do tempo, isso vai mudando na cabeça dele. Tanto é que quando ele chega ao ponto de ter a herança na mão, ele perde totalmente o valor o valor do dinheiro passa a ser o valor das relações. Que uma dos elementos foi tanto a mulher e a filhinha dela, no caso, que faz todo esse movimento. Então, nesse filme, a gente vai... E aí, é um ponto que eu gostaria de falar, que as pessoas falam muito na questão do dinheiro. Ali a família, né? Família ricos, não quer dizer que todas as pessoas ricas têm aquele padrão, né? De só falar de dinheiro, uma disputa eterna. Então, existe pessoas ricas, né? Legais, humanas, né? Então, às vezes a gente cria essa crença, né? Que o rico talvez seja daquela forma. Enfim, a gente tem ricos bacana também. Porque a gente, até na crença, a gente não quer ser rico nesse sentido de não quer vivenciar aquilo que talvez o filme retrate. Ele olha pra mim e fica rindo, isso é provocação. Estou protestando. Você fique sério, porque você é a parte séria do negócio, eu sou da bagunça. Então, e aí o que? Dizem que o dinheiro muda as pessoas, né? Mas o dinheiro não muda as pessoas. Ele só... É a falta de caráter. Não, o dinheiro só potencializa o que a pessoa é. Então, se a pessoa, por exemplo, é generosa, é bondosa, a pessoa com dinheiro vai potencializar esse lado. E a pessoa que é mesquinha, é ruim, se ela tiver o dinheiro, vai potencializar isso. Então,
O dinheiro só revela quem, E quem não tem dinheiro é a assim, pessoa é. amigo. Hã? Porque tem gente que não tem dinheiro e é assim. Pois é. Mas assim, qual é a simbologia do dinheiro? É a questão do poder, né? Então, falam também no senso comum, quer conhecer alguém, dê dinheiro para ela. Então, nesse filme, ele vai transitando... Você entrou com a mensagem de Maquiavel. Você Então, Maquiavel para esse negócio? então nesse Mas foi um cara nesse sentido de muito dinheiro, né? Quando a pessoa, né? Aí tem as pessoas falam isso, mas só pegando essa parte, né? Do dinheiro e o revelar, né? Da pessoa. O dinheiro não muda ninguém. E nesse sentido, nessa direção, ele nunca tinha andado de ônibus, passou a andar, a experiência dele. E aí vem o momento também de você celebrar, de sorrir dentro do filme, tem esse presente, né, do sorriso. Então, o presente da verdade. Então, são muitos presentes, né, muitas situações para a gente poder refletir e sempre pegando essa questão, né? O nome do filme é Presente. E aí, pegando essa... Tem dois filmes, O Presente. Depois você deixa a capa aí do filme, porque eu assisti os dois. Pessoa distraída é a coisa... A pessoa que faz muita coisa, gente, acaba sendo um pouquinho distraída, é o meu caso. O que eu fiz? Assisti dois filmes. Então, massa. Na verdade, os dois são bons. Mas o que nós estamos falando aqui, do que está sendo mencionado, é o que tem a garotinha no filme. Uhum. Então assim, acontece às vezes essa né, porque quando falo presente tem esse, já teve situações que a pessoa assistiu esse outro, né? Já aconteceu isso comigo 2 vezes. Eu sou uma pessoa transparente, vou logo dizer. Eu já assisti 2 filmes. Eu chego aqui na quarta-feira, aí eu tô olhando, né? Aí quando eu vi, eu disse, já fico assistindo os dois. Recapitulando todo o filme, trazendo todos os presentes para a gente estar pensando e refletindo, o presente, existiu o presente do trabalho, valorizar o trabalho, o dinheiro que se ganha, com quem você gasta, né, com quem, o que representa o dinheiro. Então tem a questão do presente do dinheiro no sentido, aonde é que você coloca o valor do dinheiro, o que é que você pode fazer com o dinheiro. O presente do amigo verdadeiro, né, tem esse ponto. Outro ponto é a questão do presente do conhecimento. A questão o conhecimento que vira sabedoria. Então, nesse sentido, o conhecimento, a gente pode também colocar pessoas que têm uma sabedoria maior, que, né, já talvez viveram, ou talvez têm, enfim, a maturidade, e aí tem essa coisa de compartilhar esse conhecimento. Então, nesse sentido, também estar rodeado dessas pessoas é importante, e no filme mostra isso. No caso do personagem principal, com a pessoa de confiança do avô que ficou, né, responsável por tudo. Era uma pessoa de muita sabedoria. Aí vem a questão do presente dos problemas, né, a questão, ver o lado positivo, o que é que eu posso tirar da questão da situação adversa. No caso, a situação adversa dele foi a questão de perder todo o dinheiro, momentaneamente, mas disso tudo revirou a cabeça e o momento, né, a vida dele, a questão dos amigos se afastaram, a namorada se afastou, e ele não tinha aqueles privilégios, comida, aqueles restaurantes, ele passou um bom tempo na rua e até dormindo em um banco, disputando um banco com um outro mendigo. Então teve essa situação. O presente também da família, né? O quanto
a questão da família tem o valor, o núcleo familiar, e aí no filme mostra o quanto o valor dessa família, né, das pessoas que eram ricos e da família, o avô que dá herança para eles, nesse sentido o núcleo, né, que é essa família, realmente estava desestruturada no sentido da disputa, só falava de bem. Era isso o assunto o tempo todo, já, no jantar, no almoço, no café da manhã, era isso. Agora e aí, pode dizer. Agora sim, vamos puxar agora essa sardinha. Vamos falar sério. No caso, para uma pessoa que não tem dinheiro, que não tem essa sorte desse avô sábio, como é que ela iria tirar essas experiências? Como é que, trazendo para o hoje, né, para as pessoas que estão acompanhando a nossa live, como é que essas pessoas poderiam chegar nessa questão de valores? Ele foi porque ele perdeu, né, para quem não chegou agora, ele passou por essas 12 atividades para poder chegar num denominador de caráter, de bom senso, de ponderação, de saber o que é o valor real da amizade, da família, da perca. Mas, digamos assim, aí tem um participante daí que chega aí e diz assim, não, mas eu não tenho dinheiro, não tenho quem deixe para mim, não sei quem e tal. Aquela pessoa valente. Como é que essa pessoa ela vai tirar uma lição desse filme? Qual a leitura que ela faria desse filme? Porque ela vai dizer, ela vai estar descrente. Ela vai chegar e vai dizer, não, olha só, eu não tenho ninguém que deixe esse dinheiro, eu não vou fazer essa riqueza, eu gasto o que eu tenho mesmo, né? Eu trabalho 30 dias, pego um dia e gasto o dia todo, os 30, aquela coisa, não penso no amanhã. Como é que ela tiraria essa mensagem para o filme? Do filme. Porque a via, né, do filme. Você está fazendo o papel do avô. Como é que você passaria essa lição para um dos nossos participantes? Olha, a gente botou ele agora, isso não estava programado. Nesse caso, o que foi? Ele usou o dinheiro, né, naquela situação ali, porque tinha um contexto de dinheiro, né? Psicólogo, qual o gatilho? Você como coach, qual gatilho você daria como uma tarefa para o pessoal que está nos assistindo, nos acompanhando? Como coach ou como psicólogo, porque você os dois será perfeito, senhor. Assim, geralmente as pessoas ela pode mudar pela dor, pode mudar pela questão do arrependimento, tem a questão, então pelo medo. Então, em vez da situação de dinheiro, seria situações que se deparem com esses elementos. Mas assim, um exercício. Eu tô falando agora aqui com o meu coach. Meu coach, qual a atividade que você me daria? Qual a dica que você me daria? A sugestão, dizer assim, não, eu estou precisando mudar um pouco essa minha natureza, esse meu gênio, de uma pessoa que é descontrolada financeiramente, de uma pessoa que é extremamente radical. Eu sou uma pessoa difícil, eu não valorizo nada, não valorizo família, eu aperto aquele botão que tem um filme, que eu não sei se pode dizer o palavrão, um filme não, um livro, que é muito interessante, que é aquele, liguei o botão do F. E aí, eu não sei se pode dizer esses palavrões assim, né? Então, de vez em quando eu digo, gente, eu tô no botão do F. Mas, 4 letrinhas, começa com F, termina com... Todo mundo já sabe. Então, para você que é meu coach, para você... Não digo psicólogo, porque eu acho que o psicólogo aí vai estudar mais um pouco o comportamento. Mas, no caso, eu estou querendo um coach agora para me dar esse treino. Eu estou precisando de uma atividade que mude agora aqui, assim. Não mude agora, mas que me faça exercitar. Para eu poder me tornar uma pessoa um pouquinho mais centrada com a família, um pouquinho mais centrada com o respeito à minha relação amorosa, com respeito até o cuidado financeiro, porque a gente sofre muito com isso, né? A gente faz tudo hoje, não pensa no amanhã. Quando a gente sai com algumas pessoas
que tem até um poder mais aquisitivo que o nosso, aí a gente chega, pega, não sei, parece que cresce alguma coisa, né? Monstro que tem aqui dentro, e aí faz com que você queira também estar ali, aqui parado, pá, e aí você acaba depois, lá na frente, daqui a 2, 3 dias, você acaba dizendo assim, gente, exagerei um pouquinho na dose. Então, qual a dica que você daria, ou nos deixa, como coach? Assim, eu vou pegar o que você me falou, tá? Lindo. Então nessa direção, você falou que a pessoa está descontrolada. Totalmente, emocionalmente. Então dois pontos já me chega. A pessoa não tem um sonho muito definido, uma meta, porque uma pessoa que está descontrolada, ela está atirando para tudo que é lado. E a outra é começar a trazer alguns elementos de identidade e valor, o que realmente é importante para ela. Então, um exercício bem simples já para começar a pensar nisso, uma lista de sonhos, né, a questão dos o que é valoroso para você, quais são as 5 coisas mais importantes para você hoje. Você começar a pensar sobre isso. Você fazer eu gosto de ler muito, eu não tenho muita paciência, eu gosto de ler. O livro que você me indicaria que seria o livro da vida. Hoje eu estou explorando ele, vocês estão vendo, né? Estou fazendo agora de... Também então, você que está assistindo, né, a Cris, então, comece a fazer uma lista de sonhos, comece a olhar a sua vida, o que é mais importante, a sua família, a questão da relação com Deus, a questão das amizades, né? Comece a se questionar em relação a isso para você descobrir quais são os valores, porque quando você descobre os valores que você tem, aí a questão do propósito de vida também fica mais claro. Então essa coisa do descontrole, essa coisa de talvez não se relacionar bem, acaba transformando isso, porque você acaba vendo o que é importante. Você não vai ficar, talvez, brigando, talvez, às vezes, até com coisas pequenas, entre aspas. Você vai dar, não, isso você vai relevar, você vai focar no que realmente é importante para você. Então, faça a sua lista de sonhos, faça a sua lista de valores e procure, talvez, 3 ações para você colocar em prática, para você, por exemplo, alcançar esse sonho que está no topo aí. 3 ações práticas hoje para você poder... E aí, isso é até um presente do filme, que é presente do sonho. Que aí eu perguntar qual é o seu sonho, qual é o seu sonho maior. Né? Essa coisa do sonho é muito interessante, que isso mobiliza a gente. Né? A gente faz com que nossos dias, nossas relações ganhem um brilho a mais. É uma motivação a mais. E nesse filme mostra que ele não tinha sonho, porque a vida dele era vazia no sentido, né, não tinha, o que era valoroso ele não estava nesse ponto. Aí eu vou indicar outro livro que é Em Busca de Sentido também, que é o Viktor Frankl, que ele fala bem, é bem interessante que ele fala nessa direção do sentido, que o que você me perguntou, quem tem realmente, sabe, tem um sentido de futuro, um sentido, né, do dia a dia, ele vai direcionar para o que realmente é valoroso e as atitudes deles ou dela vai realmente mediar, né, isso, vai de fato tornar a vida mais feliz, estar de bem com a vida, enfim. Então pode ser um caminho hoje essas indicações. Olha, eu não vou dizer que é o aprendizado maior que é família, porque toda vez eu falo sobre isso. Também já falei sobre a valorização, né, a busca da mulher em si, mas eu vou puxar hoje pelo financeiro. Acho que não é porque você não tem aquilo, é que você não pode ser feliz enquanto você não tem aquilo. O seu estado de espírito vale mais do que qualquer poder aquisitivo que você venha a ter. Você pode conquistar aquilo? Pode, mas não pode deixar, por você não ter, se depreciar. Você tem que ser feliz agora.
O amanhã é uma outra coisa, é uma outra história, é um outro desejo. Porque se você fizer análise daqui para trás, voltando lá, você tinha 12 e queria ter 18. Chega no 18, quer voltar 15. Chega nos 40, você não quer voltar mais para lugar nenhum, você quer ficar nos 25, esquece o resto. Para de contar que a idade, segundo minha tia, está na cabeça da gente. Então, não é porque você não tem aquele carro bacana, não é porque você anda de ônibus que você não pode ser feliz. Não é porque você não tem aquela TV máxima ou aqueles amigos, nem aquele gato Mili, que você não vai ser feliz. Porque cada coisa que você tem hoje foi conquistada. Levou um tempo para chegar até você. Então valorize o que você tem agora. E o amanhã Deus pertence. E vamos lá pro jogo, galera. Porque o importante é a gente ser feliz, tá? Ó, vivo. Sabe? Enquanto a madame não chama a gente tem que dar um drible na vida. Hoje não come aquele negocinho lá, aí come macarrão, aí come arroz, aí come feijão. Valoriza o que está na sua mesa e agradece. Sabe por quê? Tudo é questão de aprendizado. Você hoje valoriza o feijão, amanhã você está comendo feijão tropeiro. Ah! Que coisa máxima. Entendeu? Então, a questão é a seguinte, eu aprendi isso, não valorize, mesmo porque é carteira da gente, filho, carteira da gente. Dinheiro, ó, professor, ó. Então, aprenda a ser feliz com o que você tem. Tem um carro velho, sou feliz porque ele me leva e me traz. Não tá rodando, dá a quebra. Natural, filho, você também fica doente. Né? Ninguém nasceu aqui para semente. Então, vamos valorizar o que a gente já teve o trabalho de conquistar, o que já foi permitido, o que já foi nos dado. Então, é essa a minha lição. É você valorizar o que você já conquistou. O que você ainda vai conquistar é lá na frente, está no seu futuro. Mas o que você já tem, aproveite aquilo que você demorou tanto. Liga aquela TV que você parcelou em 96 vezes. E olha assim, diga, pô, aquela tela daquele filme ficou massa, porque foi aquela TV que eu paguei 96 vezes, que eu ainda estou pagando, que está me favorecendo a ver aquela imagem. Entendeu? Então vamos procurar ser feliz. Ah, eu queria um caderno de 12 páginas, de 12 matérias, só tenho de 2. Para o mês eu compro mais. Galera, vai aos poucos, não precisa ter pressa. O importante é você chegar lá. E não passar a perna em ninguém. Porque isso não vai ser legal. Sabe? A pior coisa é você lá olhar para trás e ter um bocado de coisa que você deixou pendente. Então, vamos aproveitar o que a gente tem, agradecer, ser feliz e vamos seguir. Vida que segue. Então, pegando esses aprendizados, eu vou colocar os meus. Então, a importância de você ter sonhos e também não colocar todo o seu sonho ou só a sua energia em um ponto, né? Em uma coisa só, porque você pode chegar o dia de conquistar aquilo e você se perguntar, é só isso? Né? Então, e de fato, se isso tem um valor, né? Além, talvez se for algo material, ver o valor realmente além do material, algo que realmente a gente fala que é um momento existencial, que é a questão da importância do que realmente prevalece além do tempo, além do bem, né, de material. Então, que isso, que a gente esteja focado, que esse sonho seja focado nisso, porque supera o tempo, né? Então, não ter essa sensação, é só isso. Então, essa questão de valorizar o sonho, a questão de reforçando a questão do perdão, a importância do perdão para que a gente viva o presente. Então, esse filme também traz isso, né? E no final ele traz essa questão da reconciliação com o avô e também da importância do amor e dizer, né, o eu te amo, mesmo em morte, mas ele tem um momento ali dele com o avô e faz esse resgate e esse tempo que ele perdeu, né, em vida, mas ali ele consegue resgatar.
Então esse é para mim foi um dos aprendizados desse filme, dessa noite, e quero agradecer a Cris por estar sempre com a gente. Gratidão! Agradecer quem está assistindo também, né, por estar até esse momento, né? A gente acabou passando um pouco do horário, mas justamente o aprendizado, ele tem esse lance de puxar mais aprendizados, e a gente vai realmente mergulhando cada vez mais, e isso é importante, é muito bom que aconteça isso, e que a gente possa ter mais aprendizados. Então, que seja uma mensagem maior, que a gente cresça e contribua com o próximo, que a gente possa ajudar cada vez mais, que seja um momento de realmente incentivar mais e mais o crescimento do outro. E só lembrando, existe o canal do YouTube também, o Whindeson Moraes Coach, né? Vai lá, curte, assiste, compartilhe, para a gente chegar a 1000 inscritos aí. Então, vários aprendizados, autorresponsabilidade, alguns vídeos também. Então, uma boa noite, gratidão a todos, parabéns pela participação a Cris. Então, até a próxima quarta. Por ter ficado aqui até essa hora, aturado a gente. Tchau. Tchau.